Oi, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as aulas, responder as atividades? Estão conseguindo compreender o assunto? Caso não estejam conseguindo, volte mais uma vez, assista o vídeo novamente, leia mais uma vez o conteúdo e assim vocês vão conseguir assimilar direitinho todo o assunto já estudado até aqui. Hoje, nós iremos estudar sobre a distribuição da população brasileira. Já estudamos em aulas passadas sobre a extensão territorial do Brasil, né, o tamanho do território brasileiro, as dimensões que ele tem. Então hoje, a partir daí, nós iremos estudar de que forma é distribuída a população sobre o território brasileiro. Para isso, eu te convido a abrir o livro nas páginas 56 e 57. Após abrir o livro, peço que vocês prestem atenção aqui na tela nesse momento e observem essa imagem. O que é que vocês conseguem ver nessa imagem? Nós vemos aí um mapa do Brasil, onde tem vários rostos diferentes, né? Pessoas diferentes, pessoas com estilos, pessoas com cabelos, com a cor da pele diferente uma das outras. Aqui nós vemos a população brasileira, né? Que é uma população cheia de misturas, uma população que parece uma salada, né? Cheia de misturas, cheia de cores, cheia de estilos, cheia de jeitos. Tudo isso se deu ao processo de formação da população brasileira, que nós iremos ver um pouquinho mais adiante. Aqui na página 56, nós podemos ver um mapa que representa a distribuição da população brasileira no ano de 2010. Mas vejam só, preste atenção nessa leitura. O Brasil é um país de grande extensão territorial, possui cerca de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados. Apesar de toda essa dimensão, a distribuição da população sobre o território acontece de forma desigual, ou seja, existem regiões muito populosas e outras menos populosas. Nós estudamos sobre a extensão territorial do Brasil na aula passada, onde vimos o tamanho do território brasileiro, né, que é um território que tem uma extensão continental, o tamanho de um continente. Porém, quando trazemos esse território para a distribuição da população, nós vemos que essa distribuição acontece de maneira desigual. Grande concentração de pessoas em um determinado lugar e pouca concentração em outros. Qual o fator fundamental para que isso acontecesse, para que isso ocorra? Vejamos aqui esse mapa, vocês têm aí no livro, esse é bem parecido com o do livro, da distribuição da população brasileira. Esses pontinhos mais escuros aqui no mapa, marrom, vermelho, representa a maior quantidade de população. E essas cores mais claras representam uma menor quantidade de população. Então, o que é que acontece? Um país tão extenso, tão rico em recursos minerais, e a população se concentra em algumas partes apenas. Essa concentração da população se deu lá por volta dos anos dos anos 60, 40, 60, quando houve uma grande migração do campo para a cidade. As pessoas começaram a deixar o campo e viver cada vez mais nas cidades. Tudo isso depois lá do processo de industrialização, né? Onde a qualidade de vida, eles iam em busca de uma melhor qualidade de vida, onde tivesse mais oportunidade de trabalho. Então, esse processo de saída do campo para a cidade fez com que as cidades maiores, no caso, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades lá da região sul e sudeste, concentrassem uma maior população, já que as grandes indústrias e o comércio maior estavam instalados nesses lugares. Aí nós vemos aqui no interior do país, no interior do Brasil, né?
Amazonas, né, Pará, nessa região aqui, uma menor concentração de população, né? Ou seja, é uma população onde tem muitas florestas. Então, a população vai em busca de trabalho. E onde encontram trabalho? Onde estão instaladas as indústrias, que são mais aqui nesses setores, olha, nessa região litorânea, né, do Brasil. Então, nessas regiões aqui, olha só aqui no Nordeste, olha só onde está a setinha vermelha. No Nordeste, nessas regiões aqui, está a maior concentração de população. Aonde está também as capitais desses estados. As capitais desses estados estão localizadas basicamente no litoral. Então é aí onde tem maior oportunidade de trabalho, uma melhor qualidade de vida. E aí as pessoas começaram a buscar esses lugares. Outro fator também foi a migração do Nordeste, aqui da região Nordeste, para a região Sudeste. As pessoas começaram a fugir aqui do Nordeste da seca e foram para a região Sudeste, mais precisamente para São Paulo, em busca de trabalho, em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, essa população começou a se concentrar nesses lugares. E aí, a distribuição ocorreu de forma desigual. População lá onde tem as florestas, ocupada em menor quantidade, né? Isso também devido às florestas, né? Floresta amazônica, principalmente. E os lugares, onde, principalmente no litoral, é onde concentra a maior população. As pessoas que vieram em busca de trabalho, em busca de uma melhor qualidade de vida. Essa população brasileira, além de estar distribuída de uma forma desigual, ela possui também, como eu mostrei lá na primeira imagem, uma diversidade cultural. Foi uma população que foi formada por diversos povos, né? Cada um com seu jeito, seu porte físico, seu jeito físico, cada um com a sua cultura, com as suas crenças. E tudo isso se juntou, formando o que hoje nós temos essa mistureba, né? Essa mistura grande da população brasileira, essa salada que é a população brasileira. Todo esse processo de diversidade cultural, né, é um processo histórico da formação da população. A população brasileira é o resultado de uma miscigenação, ou seja, de uma mistura de povos. Uma mistura dos povos indígenas, os que aqui habitavam quando os colonizadores chegaram, quando os portugueses chegaram. Uma mistura dos africanos, dos europeus, né, e de alguns povos asiáticos. Toda essa mistura formou, né, a atual população brasileira. Por isso que nós temos aqui pessoas de diferentes tipos, pessoas diferentes umas das outras. E nós podemos ver o resultado dessa miscigenação nas características físicas, pessoas mais altas, mais baixas, com pele mais escura, mais clara, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo claro, escuro. Então, nas características físicas das pessoas e nas manifestações culturais. Cada um desse povo, né, trouxe uma cultura diferente que ao juntar, chegando aqui no Brasil, formaram-se várias culturas. Isso aí na página 57. Olha aqui a mistura dos povos. Nós temos aqui os portugueses, que chegaram aqui no Brasil, encontraram os indígenas e depois trouxeram os africanos, trazidos como escravos para trabalhar aqui no Brasil, nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, a mistura desses três povos, basicamente, foi o que deu origem à atual população brasileira. A mistura de três povos, portugueses, africanos, europeus, indígenas, cada um com uma característica física diferente, né? Cada um com uma cultura diferente. E aí a mistura desses povos e dessas culturas foi o que deu origem à população brasileira que nós conhecemos hoje. Essa salada, né? Bem colorida, bem cheia de coisas. Observe aqui essa imagem, né? Da população brasileira, da diversidade cultural, uma representação através de desenho, né, de várias pessoas diferentes, formando o mapa do Brasil.
essa grande mistura, essa miscigenação, né, essa mistura de povos. Aí nós podemos ver também na página 61, que está falando sobre os africanos. Os africanos foram povos que formaram a população brasileira. Eles foram trazidos como escravos para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí esses povos, né, os africanos, eles também deram origem, né, à população brasileira. Vamos acompanhar aí a leitura na página 61. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes partes da África foram trazidos ao Brasil na condição de escravos. Eles vieram para aqui sendo escravos, né? Os africanos foram responsáveis pela introdução de diversos elementos na formação da nossa cultura, como na culinária, no vocabulário, nos ritmos musicais, na religião, entre outros. Os povos africanos também foram muito importantes na formação do nosso território. Trazidos como escravos para trabalhar aqui no Brasil, eles ajudaram a construir muitas cidades, das quais conhecemos hoje. Nós podemos citar a cidade de Salvador, né, e outras cidades do Brasil que foram construídas com a ajuda, com o trabalho dos africanos, né, com o trabalho escravo dos africanos. Então, os africanos eles têm uma contribuição muito importante para a formação da população brasileira. Além das características físicas que nós herdamos deles, tem também a cultural, né, a questão da cultura, da alimentação, das danças, das músicas, da religião, né, do vocabulário, algumas palavras também que são conhecidas, né, algumas palavras que são do vocabulário, que nós conhecemos hoje do nosso vocabulário, mas que foi trazido do vocabulário africano, como por exemplo, moleque, fubá, caçula, camundongo. Essas são palavras que vieram do dialeto africano, dos povos africanos. Olha aqui uma das culturas trazidas pelos povos africanos. A capoeira, muito conhecida aqui no Brasil, né? É uma dança trazida pelos povos africanos, da terra deles, né? E foi deixada aqui como uma cultura nossa também. A capoeira hoje é uma cultura dos brasileiros, né? Uma cultura do nosso país. Olha outra contribuição aqui dos africanos. Na culinária, nos instrumentos musicais. Aqui, olha, no acarajé. Quem gosta de um acarajé? Né? A feijoada. São pratos típicos, né? Pratos típicos dos povos africanos. Eles trouxeram isso e introduziram aqui no nosso país essa cultura. Olha aqui instrumentos musicais também. O agogô, o conga. São instrumentos trazidos também por povos africanos e hoje fazem parte da cultura do nosso país. Agora vamos falar um pouco sobre os quilombos. Quem são os quilombos, onde vivem, o que fazem. Agora vocês vão abrir o livro na página 62. E nós vamos falar sobre os quilombos. Os quilombos, né, são grupos formados por africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Eles, para fugirem do sofrimento que viviam com os seus donos, com os senhores lá de engenho, os homens ricos, eles fugiam e formavam comunidades chamadas de quilombos. Essas comunidades resistiram ao tempo e até hoje existem ainda no Brasil algumas comunidades quilombolas, de descendentes de africanos. Vamos ler aqui. Os africanos foram trazidos para o Brasil na forma de escravos. Vinham nos navios em condições desumanas. Quando chegavam aqui, ainda sofriam com os maus tratos praticados por seus senhores. Querendo acabar com todo o sofrimento, muitos escravos começaram a fugir das fazendas onde viviam e formavam comunidades chamadas de quilombos. Algumas dessas comunidades resistiram ao tempo e até hoje ainda existem. Essas comunidades estão localizadas em sua maioria na área rural. As comunidades, algumas ainda, né, elas são na comunidade rural. Ainda existem algumas poucas comunidades que resistiram nas comunidades urbanas, nas cidades.
As comunidades quilombolas ainda tentam manter as tradições de seus antepassados, como danças, crenças religiosas e a relação com a natureza, por meio do trabalho coletivo, tendo a agricultura como principal atividade econômica. Então, esse povo quilombola que foram os povos africanos que fugiram lá dos seus senhores, formaram essas comunidades quilombolas. Essas comunidades resistiram ao tempo, né? E até hoje algumas ainda existem. Essas comunidades, elas tentam de todas as formas, no mundo atual que vivemos, manter as suas tradições, que é o contato direto com a natureza, né? Eles mesmos plantam alimento, colhem, né? As danças, as crenças religiosas. Então, esses povos eles ainda resistem ao tempo e tentam manter suas tradições. Vejamos aqui o mapa que está aí no livro de vocês, na página 62. Exatamente, aqui. De algumas comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, no estado do Amazonas existem 8 comunidades quilombolas. No estado do Pará temos 188. No estado do Maranhão, 474. E aqui no nosso estadozinho de Sergipe, olha só, onde está essa setinha vermelha, nós temos 31 comunidades quilombolas que resistiram ao tempo. E ainda estão aí, né, mantendo suas tradições, sua cultura e resistindo às modernizações. Então, essas comunidades ainda estão aí, né? Aqui no nosso estado de Sergipe, nós temos 31 comunidades quilombolas. Olha aqui uma fotografia de crianças de uma comunidade quilombola brincando. Por viver no campo, essas crianças elas têm um espaço maior para brincar. Elas podem elas podem realizar brincadeiras que necessitem de um espaço maior, né? Então elas podem, né, brincar nesses espaços. Olha aqui elas brincando, né? Uma comunidade quilombola localizada numa zona rural. Nós temos aqui uma tradição também quilombola, uma dança típica, né, desse povo, que tenta resistir ainda ao tempo. Olha aqui, né? Crianças vestidas com roupas coloridas, né? Para realizar a dança típica dos quilombos, da comunidade quilombola. Nós falamos aqui hoje, né, um pouco sobre a população brasileira, a distribuição dessa população no território, que ela ocorre de forma desigual. E falamos sobre os escravos, né, sobre os africanos escravizados, trazidos como escravos para o Brasil, que foram muito importantes na formação da população brasileira. Falamos também sobre esses povos que resistiram ao tempo nessas comunidades quilombolas, né, e até hoje estão aí espalhadas pelo Brasil. Vocês compreenderam a aula? Caso surja alguma dúvida, voltem e assistam esse vídeo mais uma vez, voltem no conteúdo do livro, tá bem? Para poder assimilar melhor esse assunto, né, esse conteúdo. Assim, nós finalizamos a nossa aula por aqui, né? E um beijo e até a próxima aula.